dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Diogo Alan aqui para mais um Vettori Shows. E hoje eu tô com ele, o nosso The Rock brasileiro, Dwayne Johnson, o Brunão. Um salve aí, Brunão. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Galera, pra quem não sabe, o Brunão é ator, palhaço, técnico de enfermeiro, luta de jiu-jitsu. O cara é completo, Brunão. Mas agora eu quero saber de você. Quem é você por trás da máscara? Por trás disso tudo? Eu sou um cara simples, gosto da simplicidade, amo esporte, pratico jiu-jitsu, adoro trabalhar na área da saúde, que é uma coisa que eu faço muito, e assistir filme, série, e ler bastante livro. Agora eu estou mais focado em livro de teatro, em questão de técnica. E qual é o livro que você tá lendo atualmente? Os livros que eu leio mais é o Stanislavski, que te ajuda muito você entender as técnicas de teatro, construções de personagem, trabalhar as esferas das emoções, né? E que, às vezes, pequenos detalhes que você traz em cena, um celular, uma máscara, uma garrafa mesmo de água, você muda a visão das pessoas como te vê. Então, é um dos livros que eu mais, assim, gosto de pegar para mim, para trabalhar na questão da minha prática. E você sempre foi esse cara engraçadão, divertido? Como que é o... Não. Fala um pouco. Nunca fui um cara assim engraçado, não. Ao contrário, sempre fui tímido, uma pessoa sistemática, diferente de uma pessoa brava. Gosto das coisas certas e bem limitado, sempre chato mesmo, sempre fui de falar não. A questão que eu fui crescendo numa questão de não ter muitos amigos. Então, quando eu fui tratar com uma psicóloga, uma questão de depressão, questão de isolamento social, ela me propôs fazer teatro, em dedicar mais no esporte e fazer uma regrinha, aprender a falar sim e deixar o universo trabalhar para um bem maior. Então, isso foi me mudando como pessoa, como ser humano, foi fazendo eu perceber que outras pessoas eram como eu, que tinham essa mesma dificuldade. E foi fazendo eu trazer o que eu tinha de melhor de dentro de mim. E hoje você é um cara mais engraçado, mais descontraído. Depende do que é engraçado pra você, né, meu amor? Então você é palhaço só com a máscara ou fora do palco você também é palhaço? Não, só com a máscara mesmo. É isso que eu gosto do teatro. O teatro, ele faz você ser livre e se tornar quem você quiser. Você pode ser um advogado, você pode ser um policial. E quando você usa a máscara do palhaço, é uma coisa que eu gosto muito, isso ele me deixa livre para a criação. E eu gosto muito de interagir com criança, com idoso, que é o meu maior forte. Eu trabalho muito com a questão do idoso e com a criança. E a máscara, ela te traz essa questão de você dar à pessoa aquilo que ela busca. E o que as pessoas buscam? Alegria, diversão, distração. As pessoas querem tirar a cabeça do dia a dia, dos problemas do dia, que todo mundo já tem. Então, eu acho que é isso. O palhaço, ele é a alegria. Ele traz a mudança de ambiente. E você tá com um palhaço aí que você construiu. Como chama esse palhaço seu aí? Fala um pouco. Aí, É engraçado que esse palhaço, ele chama Bob. Bob. Eu pus esse nome em memória ao meu gatinho, que já faleceu. Lamento. E o Bob, ele é um contador de história. Então, eu pego essas histórias, tipo Chapeuzinho Vermelho, tudo, e eu faço elas de uma forma mais divertida, trazendo a questão da mímica, a questão da improvisação da voz, e transformando. Isso vai trazendo as crianças, elas, naquele momento que elas vão entrando nessa atmosfera, elas começam a ver aquilo que você quer trazer. Ou trabalhar com os bonecos. Então, o palhaço, ele me traz essa diversidade. E você acha que trabalhar, para apresentar para criança é mais difícil do que para adulto? Como que é? Qual que é o público mais difícil de você apresentar? Se você quer ser um ator sincero, faça uma peça para criança. Porque a criança é verdadeira. Se a peça não for boa, ela vai falar para você assim: ai, tia, isso é muito sem graça, que já aconteceu. Ai, eu não gostei. E se ela falar: nossa, eu amei. Se ela rir, você pode ter certeza que você está no caminho certo. A sinceridade da criança, Sim, né? é diferente inocência. do adulto. Por que, Bruno, você fala que o adulto não é sincero? Porque o adulto, ele tem um raciocínio lógico de entender que você está dando o seu melhor
E mesmo que às vezes não foi engraçado para ele, ele vai te motivar para ser melhor. Então ele não vai precisar fazer uma crítica sincera. Você vai falar assim: "E aí, você gostou?" "Ah, foi bom." É aquela. A criança ela tem aquela sinceridade no olhar, né? Isso, a Aquela sensibilidade. inocência. E eu gosto muito da criança por isso. Eu gosto muito de trabalhar com a criança e com o idoso. Aí você fala assim: "Por que criança e idoso? Qual é a diferença?" O idoso, ele volta a ser criança. É. Hoje você vai ver um idoso, muitas vezes os filhos, as noras, né, não dão atenção. Não dão atenção para os pais ou para os avós. Eles são isolados. Só que as pessoas esquecem que eles viveram também como você. E que os amigos deles partiram. E eles ficam naquele isolamento social porque eles falam assim: "Ah, eu sou chato, eu falo muito." E quando você traz o teatro, você traz a contação de histórias, você traz o palhaço, ele volta a ser criança porque ele começa a rir, lembrando da memória infantil dele. E isso traz a sinceridade dele para você. Ah, legal. Ele traz de volta a inocência, né? Tipo, Sim. é uma coisa que me pegou no teatro é que eu voltei a ser criança atuando, né? E Sim. acontece isso com você, tipo, você tá lá no palco, você volta a ser aquela criança, criançona e tal, você... Ah, sim. Sim. Coisa que que eu não faria normal, eu viro cambalhota. Né? Eu tenho quase 2 metros de altura, então tudo para mim é mais difícil. Então, quando eu tô de palhaço, eu faço tudo, não existe limite para arte. A criação, ela é aberta. Por isso que eu acho que todos deveriam fazer teatro. Porque a gente vive num mundo que você precisa trabalhar, sustentar, e você fica refém das propagandas, dos comerciais, das novelas, de tudo. E você esquece de viver realmente a vida, de acreditar no seu potencial. Porque hoje o mundo traz o que é o ideal, o que é o mais bonito, o que é o melhor para você usar. Isso não existe. O que é melhor para você, você tem que escolher. É, no teatro você volta a ser aquela criança, você tem a liberdade de você ser quem você quiser, né? Isso. Eu te dar um exemplo. A Bela e a Fera, que eu vou participar na terça-feira, dia 21, às 11 horas. Vai estar aqui na descrição o Instagram do TPC A Escola, para vocês comprarem ingresso também da Bela e a Fera. Vão lá assistir ele. Ó, então compra de pessoal, que já tem 600 ingressos vendidos, hein? Tomem cuidado. A peça é infantil. Foi uma peça focada nas crianças, só tem crianças. Só existe 3 adultos, eu faço a fera. E a intenção dessa peça é trazer as pessoas para sua memória infantil. Porque a fera, quando ela volta a virar o príncipe, ela volta a ser criança. Ela volta à inocência da criança. Então, é tipo assim, é uma peça infantil, atrai um público infantil, atrai pai e mãe, e a linguagem é infantil. E isso é muito gostoso. São memórias maravilhosas. Eu acredito que as pessoas que têm a idade que eu tenho, né, que já tenho 40 anos, vivenciou muito a Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que quando a gente assiste peças assim, te traz aquele sentimento assim: nossa, cara, como eu queria ter visto isso no palco, que eu já estou vendo. Não ficou só na tela. E quando que vai lançar a Bela e a Fera? Onde que vai lançar? Você consegue falar pro pessoal? Vai ser no Pedro II, dia 21, às 11 horas da manhã. É numa terça-feira, que é feriado Tiradentes. Quem tiver interesse pode comprar no TPC ou até mesmo chamar pelo Instagram, que a gente até leva o ingresso. Lembrando que lá são 1.000 lugares, a gente já temos 600 ingressos vendidos. Nossa. Então, tipo assim, aproveita, porque no dia muita gente deixa para comprar no dia e é muito mais difícil para você ficar bem localizado, para você ter uma visibilidade melhor da peça. Legal. Agora vamos falar um pouco sobre a sua infância. Como você se descobriu ator, digamos assim? Como você falou, poxa, é isso que eu quero fazer? Tipo, desde pequenininho ou foi depois de grande? Como que era? Quando eu era criança, eu gostava de dar susto. Eu adoro assustar as pessoas, é uma arte que eu tenho. E eu gostava de ficar pintando o rosto. Eu ficava brincando pegava um papelão, aquelas caixas de sapato, imaginava que eu era apresentador. Só que a minha infância foi uma infância mais difícil. Então, da onde eu vim, era dizer quase impossível você querer
viver uma arte, crescer na arte. Mas a gente imaginava. Então, e minha mãe fala que quando eu tinha 5 anos, eu falava assim, um dia você vai me ver na televisão, um dia você vai me ver ali. Né? E ela fala isso hoje muito forte em mim, que eu não lembro. E foi assim, crescendo com essa visão, sempre sendo divertido. E aí as oportunidades veio acontecer. Né? Tanto que hoje eu estou indo para o audiovisual, que para mim é o mais difícil. Para mim é o mais difícil. Eu gosto mais do palco do teatro, que você já projeta a voz, você cria a voz. Você é mais livre, né? Pra Livre, brincar, assim. No isso. audiovisual você tem que ficar cortando toda hora. Eu acho. No audiovisual é muita técnica. É técnica com o olhar, é técnica na articulação da boca, é técnica na tonalidade de voz, na expressão que é necessária. Um exemplo, no teatro nós temos um hábito de falar um texto, articular ao mesmo tempo, movimentar, correto? No audiovisual não funciona assim, diante das câmeras. Você fala, depois movimenta. Ou você movimenta e depois fala. O olhar vira primeiro, depois o rosto. Então, são técnicas diante da câmera. Se você fizer tudo muito rápido, fica feio. Fica feia aquela imagem. Então, é bem diferente. E você lembra a primeira vez que você subiu no palco? Como foi a sensação? Você sentiu medo? Como que foi? Olha, a primeira vez foi na escola TPC. Eu fui fazer o nível 1, uma forma de terapia, né? Porque eu não gostava muito de toque. E aí me perguntaram que eu queria fazer você não pode fazer uma pontinha, uma participação? Aí eu falei, posso. Eu chamava Tributa Dercy. Muito bonito. E aí eu nem sabia o que ia fazer. Falaram, você vai fazer o Lafon. E eu sempre fui apaixonado pelo Lafon, né? Cresci com a minha mãe assistindo Praça é Nossa e falei para minha mãe que meu sonho era estar ali um dia. Aí eu falei, não, eu faço. E foi maravilhoso. No dia da apresentação, era 1h30 de peça e eu tinha só 10 minutos. E aquele 10 minutos mudou minha vida. Então, é tipo assim, eu aprendi uma coisa, esses 6 anos. Você não precisa ser o protagonista e nem ser o ator principal. Você precisa fazer seu trabalho bem feito e lembrar que você está sendo vista a todo instante. E quando apresentou o tributo a Dercy, e eu entrei e gritei, epa, bicha não, meu amor, eu sou quase Gisele Bündchen. A plateia saiu gritando, alvoroçada, e aí eu comecei ali discutindo, né, com a Dercy, tudo no céu, nós estávamos no céu, brigando por São Pedro, olha para você ver, pelo cajado de São Pedro. E essa questão dos 10 minutos, tinha uma pessoa na plateia que me viu, não sei como conseguiu meu telefone, me ligou e perguntou, você não pode vir aqui na TV Tati? Eu queria conversar com você. Aí eu fui lá, participei de um podcast também. Aí desse podcast falaram assim, vai iniciar um programa, o Chega Mais. E eu queria você para ajudar na entrevista, mas eu queria você, aquele personagem que eu fui assistir. É que nem eu convidei a pessoa, hein? E aí foi ali que eu fui aprender a trabalhar diante da câmera. Recebi muitos conselhos, muitos toques, porque nós que temos o hábito do teatro, a gente tem muitas maneirismos que a gente fala. Uhum. E você tem que perder esse maneirismo na frente da câmera. E com esse personagem que você fez, foi aí que começou a surgir a Fifi Furacão? Foi uma inspiração, né? Eu tive uma semana para achar o nome do personagem, que o programa ia começar na semana. Eu nem sei como consegui, nem lembro. Eu fiquei falando um monte de nome. Aí eu falei, acho que Fifi Furacão, vamos. Aí criamos o bordão da Fifi Furacão, né? Não deixamos ela totalmente feminina, para não... para lembrar que é um artista atrás do personagem. Para não ficar aquela coisa assim... É uma drag montada, e quando ele não está no palco, ele é o Bruno. Né? Então, a gente deixou muito claro isso. Né? Tanto que você vai ver sempre, eu tô de barba, o rosto bem mais masculino. Né? E quando entramos, eu criei o nome Fifi Furacão e tive que criar um bordão. E aí foi assim... Foi maravilhoso. E o que a TV Tati ali mudou na sua vida? Como que foi um divisor de águas na sua vida? Como que foi? Olha, para mim mudou muito. Primeiro, aprender a trabalhar com pessoas.
aprender a trabalhar com espaço e tempo, saber que cada um tem seu momento de fala, que você está diante da câmera, você tem uma responsabilidade, você está transmitindo uma imagem para as pessoas que vão ser pessoas que vão te admirar. Então, uma coisa que eu trago sempre para mim é não ser vulgar, não ser escandaloso, não ficar falando palavrões, porque eu quero uma imagem positiva. Eu quero que as pessoas entendam que todos podem ser um artista e não precisam ser vulgar. O artista não precisa ser vulgar. Isso é uma coisa que eu foquei muito na Fifi. E você entrevistou pessoas na rua, né? Como que era entrevistar as pessoas na rua? Tipo, dava aquele medinho, tipo, pô, e se eu apanhar aqui, exemplo? Acho que no começo, acho que todo mundo. O medo é gostoso. Acho que o medo é pro resto da vida. Todo ator tem. Eu tenho medo até hoje. Eu acho que você tem medo no começo porque todos os atores temos ego. Se falar que ator não tem ego é mentira. Mentira. E a gente tem medo da rejeição. Só que na rua você aprende a lidar com a rejeição. Tem pessoas que não vão gostar da forma sua de falar, da forma sua de brincar, da sua forma de agir. Você tem que pedir desculpa e segue o bonde. Vai pro próximo. E qual foi a situação mais engraçada que você passou ali entrevistando alguém, sabe? Tipo, algo muito cômico, assim, que você ficou tipo, mano, não acredito que isso aconteceu comigo. Foi um cara, uma vez, nós entrevistando, ai, meu amor, me fala como que é a sua vida aqui. E o cara pegou e falou assim, ai, você toma fumo? Eu peguei e falei, eu dou fumo, meu amor. E aí ele ficou sem resposta, né, ficou... Aí, claro que na mesma hora eu já peguei, fui dar um giro, caí do salto. Foi muito engraçado. Claro que a gente aprendeu, né? No jeito que eu caí, eu levantei e falei, olha, meu cabelo até caiu pelo rosto. E no teatro já aconteceu uma situação dessa engraçada? Acontece. Acontece. No teatro, só que o teatro você tem a proteção. Na rua, você tem a improvisação. Porque quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas vão rir de você e é normal. E aí você levanta rindo, você leva pra brincadeira e vai ficar engraçado. No teatro você tem a proteção. Quando você cai no teatro, você ainda tem um colega que vai ver que aquilo não está marcado, o que aconteceu, e vai improvisar para te ajudar para você voltar pro texto. Igual quando nós apresentamos Moana na dança da coreografia, eu fazia o Maui, chegou um momento que a fumaça de gelo, ela faz uma poça de água. Eu escorreguei nessa poça, eu caí, e aí eu fui indo para a quina do palco ali do Teatro Municipal, que é 1 metro de altura. Aí na hora que eu vi que ia cair, eu bati a mão, fiquei em pé de novo, e o elenco todo dançando, as 15 pessoas, voltei a dançar. Aí muitos ali que sabiam, conhecia a peça, sabiam que eu caí. Outros achou que aquilo estava programado. Eu não. Eu estava com o joelho machucado. Acontece também, uma vez, na cena do Maui, na hora que a Moana, eu vou jogar ela no barco, eu escorreguei, e aí eu segurei ela e caí de joelho também. Isso tudo acontece. Legal. E qual é o seu personagem mais marcante, assim, que você fez até hoje? No teatro, no audiovisual? Vamos lá. É complicado. Eu gosto de todos, mas tem aqueles que você gosta mais, igual o da Moana, no Mal. Eu gostei muito, porque nós ficou 2 anos viajando pelo PROAC. Eu conheci o Mato Grosso, conheci vários lugares, e o Mal virou uma referência em mim, tanto que eu tenho tatuagem. Um dos personagens que eu mais amei. Agora que eu vou fazer a Fera, da Bela e a Fera, que é um personagem de infância, quando era criança que eu assisti. E no audiovisual, eu gosto muito da Fifi. Eu gosto da Fifi porque ela é ousada, ela é debochada, ela é irônica, a pessoa dá uma, ela dá a outra. Se você quer gongar ela, vamos gongar, meu amor, você está no lugar certo, ela não vai deixar você passar. Então, eu gosto muito da Fifi. Eu acho, tipo assim, eu não tô por baixo, mas também posso ficar por cima. E você faz o Maui, né, no Moana. Sim. Você que tá gravando um novo live action aí, né? Nossa, quem dera. É o meu sonho. Você que tá gravando, não é o The Rock, não. É você, o nosso The Rock bem- brasileiro. bem que eu queria que fosse assim. E você falou da Fifi Furacão, né? O que a Fifi tem que o Bruno não tem e o que os dois têm em comum? Boa pergunta, Diogo. Boa. Tá bom. Vamos lá. O Bruno, ele é sistemático, ele é mais reservado e ele não gosta muito de toque. Né? A Fifi
Ela é extravagante, ela é debochada, ela é irônica, ela é tudo aquilo que eu acho que eu não sou muito. Para frente. Mas uma coisa que a Fifi e o Bruno têm em comum, eu posso deixar muito claro que é a visão da vida. Eu acho que os dois gostam do melhor da vida. Um exemplo. Eu sempre quero dar o meu melhor. E eu acho que a Fifi quer isso, trazer alegria, trazer a diversão. E acho que esse é o foco da Fifi. Porque a gente já vive num mundo muito violento, muito machista, preconceituoso. E eu acho que a Fifi ela traz isso. Trazer essa alegria que falta, às vezes, na vida da pessoa. Então, com a Fifi, você pode me dizer que você se sente mais livre. Você é mais Sim, sim. legal, bacana. Sim, sim. Agora também você luta jiu-jitsu. Sim. É. Fala um pouco mais aí pra nós. O esporte ele chegou primeiro na minha vida mais que o teatro. Nossa, Eu pratico não sabia. capoeira, desde os 13 anos, pratiquei capoeira. Eu sempre gostei de luta. Fiz curso de defesa pessoal, tirei o porte de arma e quando você chega numa idade, algumas coisas que você faz na juventude, você não faz mais. Igual, eu não viro mortal, eu não viro, né? Eu tenho labirintismo, virar um mortal é 10 dias sentado na cama, né? E aí foi onde que eu fui pro jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ele me deu a satisfação que eu gosto muito do esporte, de treinar. Igual, eu não gosto de pegar peso. Não vou na academia pegar peso. Gente, eu já ganhei 1 ano de academia, eu não vou. Eu não fui. Mas eu sou aquele cara, você fala assim, vamos correr, vamos pular corda. Eu sou esse tipo de cara. E o jiu-jitsu, ele me trouxe isso. E ele me deu uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Ele me deu a possibilidade de dar aula para criança, que é uma coisa que eu faço, que eu amo muito. São 25 crianças, são de 5 a 10 anos. E eu vejo tanto que eu sou criança, porque para dar aula para criança, tem que ser criança. Tem que correr com ela, pular com ela. Quando ela chora, você tem que pegar no colo, você tem que conversar. E o jiu-jitsu ele me deu isso. Abriu portas para mim, o jiu-jitsu. E é uma defesa pessoal. E dizem que quando você tem um coração bom, os animais e as crianças gostam de você, né? Ficam perto. Eu acredito que eu tenho um coração bom sim, porque as crianças gostam até demais. Tanto que teve uma festa do jiu-jitsu que nós fizemos na chácara, tinha muita criança... tinha muitas crianças com autista, com sensibilidade, e eu estava na piscina, elas adoravam ficar em cima de mim para entrar na piscina. Porque os pais não vão deixar com o Bruno. É o meu bebezão. E o jiu-jitsu, ele te ajudou no teatro? Você ter conhecimento corporal? Sim, como que é? Como eu acredito. ajuda, na verdade, até Eu acredito que todo mundo deveria fazer um esporte de autodefesa pela questão não só de autodefesa, pela questão de disciplina. O jiu-jitsu, ele te ensina disciplina. Qual é a disciplina que o jiu-jitsu ensina? Que a vida é um jogo de xadrez. Que você vai estar sob pressão a todo tempo, a todo momento. E aprender a respirar, a pensar e ter calma, isso muda todas as questões que isso acontece. E o jiu-jitsu, ele traz isso, porque ele é uma pressão a todo tempo. Se você desesperar, você perde. Então, você tem que manter a calma, repensar numa nova estratégia e recomeçar. E na vida é assim. Nem tudo que você for fazer vai dar certo. Um exemplo, eu já fui recusado em várias coisas na minha vida. Já fui recusado para ser modelo, por ser careca, por ser gordo. Eu já fui recusado em vários papéis de peça. E eu não desisti. Eu falava assim, não é o meu momento. O meu momento vai chegar. E chegou um momento que eu falei assim, nossa, eu queria ser olho claro, eu queria ter o cabelo caído assim, ser magrinho. E não precisa. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que tem paciência, seu momento chega. Entendeu? Igual eu estou indo fazer um papel, só que eu sou figurante. Só que a gente tem que lembrar que o Jack Chan era figurante. Figurante do Bruce Lee. E hoje ele é um dos caras mais conhecidos do mundo. Você vai fazer figuração, né? E você já fez figuração antes na série DNA do Crime. Como que foi pra você? Foi na segunda temporada que lançou. Como eu disse, tem um grupo, né? Me mandaram lá no grupo perguntando quem queria. Só fui para entrevista, porque só para entrevista eles já te pagam. Isso é muito bom, todo mundo saber. Quando você tem a DRT, só por você ir numa entrevista você já ganha.
Eu Já fui, quero tirar a minha. eu fui na entrevista, já falei, vou ganhar meus 220 aqui, ver se eu não passar. E aí eu passei na entrevista, foi muito bom. É gostoso. Quando você está numa empresa grande, tipo assim, você vai ficar horas parado em pé. Eu fiquei horas para gravar a mesma cena. Só que tem a pessoa que te traz a maçã, que te traz a água, te traz refrigerante, que fica te banando. Então, assim, mesmo que você está fazendo figuração, você é respeitado, você tem os mesmos valores. Você não é tratado com uma exclusão. A gente tem que saber se comportar diante das pessoas, né? Nessa série DNA do crime, tinha várias pessoas ali famosas na série. E você tem contato com essas pessoas. Só que a gente tem que aprender a respeitar o espaço das pessoas, porque elas já são assediadas 24 horas. E aí imagina você ali no almoço, nunca momento que a pessoa vai comer, Vou comer. me dá uma foto. Não, Ah, não, é falta de respeito. conquista seu espaço. Porque as pessoas estão ali para isso. Então, acho que hoje a grande empresa procura pessoas com disciplina, que é o que é mais difícil hoje. E além de ator, palhaço, você também trabalha como técnico de enfermagem, né? Isso. E como essa profissão impactou a sua vida, sabe? Como que foi pra você? Por que você escolheu técnico de enfermagem? Não foi por amor à enfermagem. Não foi? Não. Então já tá deixado claro aqui que não foi por amor. Não. Eu tenho 7 irmãos, sou caçula. Minha mãe tem 75 anos e a minha mãe teve um AVC e 2 infartos. E o meu padrasto faleceu de câncer. Quando essas coisas vieram acontecendo no decorrer do processo, a minha mãe ela teve um AVC nos meus braços, eu corri com ela nas costas 4 quarteirão. Eu decidi fazer enfermagem, eu era segurança do Banco Itaú, para cuidar da minha mãe. E aí eu fiz o técnico de enfermagem e comecei a trabalhar. Aí eu falei, eu fiz técnico, vou fazer enfermagem padrão. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na ortopedia. E a intenção era ficar 1 ano trabalhando. E, ao contrário, fiquei até hoje. E foi muito bom para mim. Por quê? Da ortopedia, eu fui para o pronto atendimento e fui para a UTI. Da UTI, eu aprendi o que é realmente o valor da vida. O significado de ter empatia, de amar o outro, de respeitar o outro, de entender que cada um tem seu modo de pensar. E isso me trouxe para a vida, até para o teatro. Então, um exemplo, tem Que eu ia coisas... te perguntar se te deixou mais sensível ali na Me hora da deixou, tua- porque um exemplo, às vezes, se a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, e eu sei que a minha opinião não vai mudar o seu modo de pensar, eu falo tudo bem. Eu não perco a minha paz, você não perde sua razão e eu vivo em paz. E trabalhar no hospital mudou, fez eu entender melhor minha mãe, fez eu cuidar mais da minha irmã. E a pandemia, quando chegou a pandemia me mudou realmente, me fez um ser humano completo, uma pessoa melhor. E o que você... Quanto tempo que você faz teatro, que você trabalha com arte? Olha, vamos lá. De enfermagem faz 18 anos, de teatro faz 6, vai fazer 7 anos. Certo. E o que você acha que falta hoje em dia nos atores, artistas de hoje em dia? Você acha que tá faltando alguma coisa? Eu acho sim. Eu acho que o pessoal mais da minha época, do meu tempo, eles liam mais, pegavam o livro físico e iam ler, né? Eu acho que a geração de hoje tem tudo muito fácil. E aí, o que acontece, esse povo novo do teatro? Eles vai lá, faz uma peça, acreditam que são grandes atores, aí eles esquecem a história de outras pessoas que estão ali. Aí eles deixam de ter empatia, de ter amor, cria uma competitividade muito grande ali, desfazendo, criando conversas, fofoca, acaba aquele grupo. E eu acho que hoje o pessoal está muito nisso, né? Eles esquecem o que é ser profissional. Qual é a sua obrigação como ator? Qual que é a minha obrigação como ator? Estudar o texto, construir o personagem e seguir a direção. Não é questionar o diretor. E o que acontece muito hoje, que as pessoas, tudo quer questionar, elas querem saber muito sem viver o processo. E acho que se todo mundo vivesse o processo, eles não sofreriam tanto. Você acha que falta mais, digamos assim, mais humildade, união ali entre os artistas nacionais?
Sim, com certeza. Eu te falo um exemplo. Eu fui participar do audiovisual, de uma entrevista. Tinha um cara lá que ele tinha um talento incrível, participou de várias séries, de várias coisas. Só que todo momento ali, naquela prepotência, naquela arrogância ali, isso só desfavoreceu ele. Porque os diretores não estão querendo mais lidar com atores talentosos. Eles querem lidar com atores esforçados. Eu O esforço vence o talento. também, se eu fosse diretor, eu preferia fazer isso. Porque é muito difícil você lidar com uma pessoa com vícios. E é muito mais fácil você treinar uma pessoa sem vícios. Então, as pessoas elas querem evitar problema. Então, eu acho assim, as pessoas que começam hoje em teatro têm que aprender a ouvir mais para depois fazer. E você acha que atuar é entender o outro? O que te ajuda na hora de construir um personagem, sabe? Como que a gente pode fazer para construir um personagem e tal, para quem tá começando no teatro? Primeiramente, é você primeiro saber a peça que você tá, o texto. Leia o texto do começo ao fim. Faz uma gênese. Stanislavski falava. Aprende, começa a contar essa história para você. Fica na frente do espelho e conta essa história. Quando você contar toda a história do texto, aí você trabalha o seu personagem. Quem é o seu personagem? O que ele faz? De onde ele vem? Pronto. Depois, as intenções de raiva, de medo, de ódio. Por que ódio? Por que raiva? Por que alegria? Quando você pegar tudo isso, aí você vai falar assim, nossa, agora vou trabalhar. Essa é é minha técnica. Muitas pessoas primeiro começam com construções. Eu não. Eu decoro o texto, trabalho as emoções, trabalho os sentimentos. E aí vou fazendo a construção, recitando o texto. E isso muda muito. Porque uma vez que o texto está dentro de você, você começa a trabalhar construções com as esferas das emoções, é outra coisa. E você tem alguma dica, algum conselho para quem tá começando aqui, se você quiser falar pro pessoal? Algum conselho? O que eu posso falar? Aprende a ouvir as pessoas. Ouve os seus amigos, ouve o seu diretor. Que quando você aprende a ouvir, você muda o seu modo de pensar. O que acontece muitas vezes é que você quer tanto aplauso, quer tanto elogio, que faz as coisas por fazer. E às vezes, quando você escuta uma crítica, você não gosta, mas porque você não ouviu o outro. E ouvir é aprender. Tá tendo um festival lá no TPC, né, Escola de Teatro. E quais peças você tá participando? Para divulgar pro pessoal ir te assistir. Diogo, vou te falar. Participando de peça, eu só tô na Bela e a Fera. Só a Bela e a Por uma Fera, questão de não ter tempo, tá trabalhando muito. Eu tive que sair de algumas peças por essas questões. Só na Bela e a Fera mesmo, Diogo. E os seus projetos futuros? Me fala um pouco mais sobre suas expectativas para os próximos anos. Olha, eu estou aproveitando esse momento do audiovisual, que surgiu a oportunidade. Estou abraçando, porque eu tenho uma meta minha é um dia estar dentro da Praça é Nossa. É um sonho meu, né, de criança, que eu vou realizar. É assim que eu faço as minhas metas, eu acredito nelas. Então, o audiovisual vai me trazer essas possibilidades, né? Esse é o segundo contrato que eu assino, espero assinar vários contratos e trazer qualidade de vida para minha família. Que bom. Aqui o podcast, a gente é patrocinado pelos Quadrinhos Vetores, que a gente faz heróis nacionais, super-heróis nacionais. E mais pra frente a gente quer trazer esses heróis pras telonas. E a gente queria, sei lá, de repente fazer um convite pra você interpretar um personagem, um herói aí, seria bacana. E se fosse um herói assim, feminino? Na verdade, ó, tem esse aqui, Brincadeira. que é o Rochedo. E ele tem um vilão que é o Besouro, que é um cara mega fortão, assim, que Nossa. bate de frente com ele. Seria bacana você interpretar ele mais pra frente, quem sabe, hein? Bom, vamos fazer. Mas agora vamos pra um bate-papo
bate pum, bate e volta. Vou fazer umas perguntas rápidas, você responde rápido. Tudo bem, meu filho. Tudo bem? Vai lá. Teatro ou TV? Teatro. Drama ou comédia? Comédia. Fifi ou Bruno? Prefiro a Fifi. Um medo. Galinha. Eu também. Eu também. Um sonho. Viajar um mundo. Ai, legal. Mas é isso, galera. Esse é o Brunão. Obrigado por ter ficado até o fim. Quiser deixar mais algum recado pra alguém e tal que tá assistindo. Quiser deixar falar as redes sociais dele, vai estar aqui em algum lugar. Segue ele lá. Eu agradeço a oportunidade, né? Se quiser seguir Bruno Reis Ator, lá no Instagram. E queria dizer uma coisa. Se você acredita no seu sonho, se você tem uma meta, segue ela. Não precisa passar por cima de ninguém. A oportunidade está aí para todo mundo. E ela vai surgir para você como surgiu para mim. A única coisa que você tem que fazer é se preparar para quando ela chegar. Então, continua lendo, continua trabalhando seus textos, fazendo teatro, porque quando ela bater na sua porta e você ter aqueles 2 minutos para mostrar quem você é, você vai ficar muito feliz, porque você vai ser classificado para isso. Então, se preparar sempre e ter tranquilidade, que a porta sempre está aberta para quem quer trabalhar. Então é isso, galera. Assistam a peça Bela e a Fera. Também assiste o novo filme que o Bruno vai participar, que é o Moana, né? Que ele vai estar lá como Mauri, nosso The Rock brasileiro. E a galera, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiu. Agradeço você também, Brunão. E é isso. Até o próximo episódio.